Vamos lá, pessoal. Então, é, as questões das pesquisas entrevistadas, os panoramas importantes que diz respeito à resistência e à solidariedade, ok? Então, pesquisas brasileiras anteriores. As pesquisas brasileiras voltadas para a questão do desemprego têm sido só uma maioria em vírgula aqui. Lembra que eu citei Regina Gracinto, que também coloca em partida Regina Gracinto, que fala também sobre sindicato ligado também a questões relacionadas aos campos de previdências e outros fatores, somente nos campos rurais. Que eu estava falando sobre a civilização, como é que foi surgida, é lógico que nos coloca pontos importantes. É lógico que a cognição é importante, que alguns autores colocam. Mas aonde tem a cognição, que é o pensar, o cognitivo, pensar, tem que sentir, tem que agir. Ali é lógico que havia o campo agropecuário, né? Ou seja, agropecuário fala o quê? Sobre ferramentas, alimentos, ou seja, a caça, a sobrevivência, o homo, né? Ou seja, duplexo, eu coloquei aqui, coloca essa duplicidade relacionado à convivência, de sobreviver, relacionado à realidade, né? Que está ligado a hemisfério direito e esquerdo, movimento, dominância lateral, consciência corporal. Podemos falar outros patamares ligados ao gênero, etnia, classe social. Então, a economia articulada aos estudos que examinam transformações do mercado de trabalho no país. Vários desses estudos. Então, a Gracinto, ela fala sobre, relaciona alguns partidos, a maioria de todos os partidos, em campos de principiantes ligados à política, e coloca também estatísticas de pesquisa, né, de pós-aposentadoria, se houve uma reedificação também, como o próprio do Mazadier. Ela fala as questões de ditas, feitas e escritas, né? Ou seja, ligado ao trabalho. Depois eu passo para vocês a referência certinho, Regina Gracinto, vocês vão gostar, ok? Que nós vamos entender aqui o enfoque na dimensão psicossocial e os campos de comércio a ser objeto de investigação que encontram esse levantamento aos estudos brasileiros. Trabalho, subjetividade, relaciona. Por isso que esse autor e autora, e essa autora que eu coloquei também aqui, ela faz parte também de pesquisas ligadas também às questões de crenças, cultura, essa rivalidade entre a teoria e a prática, que nos coloca fusões entre seres inacabados que devem merecer ou desmerecem a ter seus direitos e deveres. Ok? Então, a recessão do início dos anos 80, a escalada do desemprego dos anos 90, o surgimento do computador, o surgimento do celular, as telecomunicações, a tecnologia. Hoje eu vou até citar uma página do Rubem Alves, no livro, né, que ele fala sobre alguns aspectos bem sucintos que nos coloca algo interessante, ok? Que venha nos ajudar a evidenciar, ou seja, o que é trabalho. Okay? Estamos até hoje, o que é trabalho, o que é tempo. Alguns conceituam um tempo, o tempo Cronos é o tempo do homem, o tempo relógio é o tempo do universo todo. Lógico que em 20 minutos, para o mundo todo, estamos fazendo alguma coisa? Eis a pergunta. Parece, isso é uma pergunta, questão de egoísmo, porque o egoísmo também é um tipo de sociabilidade relacionado à própria sociência. Essa sociência vai estreitar o momento que você vai ter que ter uma consciência que não é só você que está nesse força absoluta. E aonde é uma força absoluta, é uma maneira que você vai reaviver e desaprender e reativar patamares importantes, no modo de ser não humilde, modesto, mas na sua modestidade, relacionar a maneiras que são
importantes nas nossas vidas diárias. Então as problemáticas, o enfoque, a dimensão, a questão dos reflexos do desemprego, sobre saúde, é o objeto de investigação, os estudos, ok? É lógico que quando eu lembro da Gouveia Passos, ela fala sobre cárie. A palavra cárie que ela coloca ali no capítulo, nos capítulos, a palavra cárie significa diligência, que ela coloca em destaque. Ela fala sobre alguns manicômios, e coloca em destaque, se ficou um campo de porta-voz, um campo de glossários que relacionam alguns pontos de alguns autores, esse conflito que ficou maior, que internizou, e faltou acompanhamento, que a maioria das vezes, como eu falei aqui sobre o desemprego e a estatística que teve resultado, muitas vezes aqui colocou que os pobres, de modo de dizer, né, os pobres auxiliar administrativo não é uma pessoa que é formada no ensino superior. Depois que pode entrar a informação, a maioria das vezes, fizeram uma pesquisa tempos atrás, quem tinha auxiliar administrativo ou estagiário, nem tinha entrado numa faculdade. É bom ter entrado na faculdade para ter experiência. Coloca um secretário ou secretária lá, mas, ou seja, como um meio de questão de curso técnico, é importante hoje. Hoje está uma competição muito grande. Os meios corporativistas, empresariais, ok? Que nordeiam essas questões. Então, quando falamos sobre a década de 80 e 90, as modificações da crise econômica, imprimiu sobre a organização do trabalho, as condições de trabalho foram analisadas a partir de pesquisa do campo voltada para identificação de repercussões do trabalho industrial sobre a saúde psicossocial. Ok, ó. Seligman Silva, 1903. Seligman. Esse estudo permitiu constatar o modo pelo qual a crise econômica conduziu à sobrecarga de trabalho. É lógico, tem um livro muito bom, Introdução ao Cenário Econômico, Rocha, 1970, que ele fala sobre as questões importantes, ok? As questões também de um tipo de religião progressista, abordagem progressista, que vai ser similares a algumas questões econômicas que aconteceu, sobre bancos, o conceito de bancos, primeiro, como é que o banco foi implementado, ok? Então, o trabalho, a sobrecarga, a carga pesada. Lembramos agora que filmes, minisséries como Carga Pesada e outros fontes importantes ligados às vivências e às trivivências constantes, a perda de emprego, depois emprego de novo, um aprendizado que nós aprendemos relacionado ao futebol. Às vezes você pode ser desclassificado num time conceituado, você vai para outro, lá você vai ser conceituado. Por isso que foi sobre a Copa São Paulo, tem o Campeonato Paulista aí, cheguei a ver já algum capixaba já havendo destaque. Então, muitas vezes o estado do Espírito Santo, muitas vezes com um conteúdo oculto no mapa, que é uma diferença. O D'Amato que falou isso uma vez, eu gostei. Fala que muita gente conhece o Brasil só no mapa. Eu falei, acho que não conhece nem o Espírito Santo no mapa, porque é bem escondido. É um pico esconde, mas é um lugar que tem investimento de petróleo, investimento ligado a Vale do Rio Doce, a Garoto, ou seja, são várias empresas que relacionam um campo de exportação, né? Ali tem um porto onde tem navios, nos coloca essa gama de acervo inteligível e particularista que relaciona a nossa vida e a repercussão psicossocial. A perda de emprego, ganhando, perdendo, mas incluindo nesse âmbito, ok? Vamos lá. É lógico que tem fases que ocorrem. Lembra uma vez que eu estava de uma senhora aí, eu acabei perdendo emprego. O enfoque que eu parei foi um canal, depois foi um gatilho, foi uma sinapse. Nós podemos contar quantas sinapses tem para cada um. A gente não pode entrar na cabeça de uma pessoa, na sua consciência moral. Ou seja, na sua consciência moral, é lógico que a água é muito bom. Por isso tem alguns autores, até quando eu estou falando sobre a danação do trabalho, eles falam sobre a água, o campo hídrico e o campo encefálico. Que muitas vezes diminui o AVC bastante, pós-AVC. Às vezes a gente não quer assistir, por causa que não é da minha religião. Temos que aproveitar o que é bom, ligar essa concepção